Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é a segunda parte do vídeo que eu fiz semana passada, né? A segunda parte do tema sobre pecado. Então, cara, já fica aí ligado, assiste tudo, já deixa o like aí, se inscreve no canal já, porque o vídeo tá top, essa série tá muito legal. E enfim, bora pro vídeo. Bom, antes de começar a segunda parte, só quero fazer um resuminho, né, do que foi a primeira parte para vocês entenderem o que eu vou falar aqui também. Eu falei aqui sobre o que é o pecado, né, o conceito de pecado, né, o que significa você pecar, você errar. Além disso, eu também falei sobre as consequências do pecado na nossa vida, né, o que ele traz, ou seja, ele traz a morte, ele traz o afastamento de Deus, e que isso é a pior coisa que pode acontecer com a gente, né? Quem é cristão sabe do que eu estou falando. Basicamente foi isso que eu falei, sobre o que é o pecado, as consequências que ele traz para a nossa vida e o quão ruim é ficar longe de Deus, né, por causa do pecado. Enfim, sabendo de tudo isso, a gente precisa combater o pecado com todas as nossas forças. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que só o nosso esforço, só a nossa vontade de querer vencer isso não é suficiente. A gente precisa de Deus na jogada. A gente sozinho, sem Deus, a gente não vai conseguir vencer os nossos pecados, os nossos erros, tudo que a gente faz de errado. Sem Ele, simplesmente não dá. Bom, como eu falei no vídeo semana passada, Deus ele é o provedor da vida, Ele é o provedor de tudo que é essencial para que a gente possa viver. Então, mesmo sem perceber, o ser humano depende de Deus para tudo. A gente acha que a gente tem uma certa autonomia ou que a gente tem total autonomia sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre o que a gente quer fazer, só que a gente não percebe muitas vezes que sem Deus nada, simplesmente nada vai acontecer, sem que Deus permita que isso aconteça. Então, mesmo que a gente se esforce, e eu não estou querendo tirar o valor do nosso esforço, ele faz diferença, faz muita diferença, a gente tem que fazer a nossa parte. Só que, por mais que a gente se esforce, sem Deus nada acontece, a gente depende dele para que tudo aconteça. Bom, voltando de novo ao assunto principal. A gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus sempre fez a dele, né? Deus enviou Jesus lá para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, a quem crê nele. E Deus continua fazendo isso, Deus continua fazendo a parte dele dia após dia. E a gente precisa só entender que é Ele quem possibilita tudo. A gente também precisa confessar os nossos pecados para Deus, porque Ele quer que a gente entenda que a gente errou, como a gente errou, e Ele quer que a gente desenvolva a humildade na gente, ao ir falar com Ele e confessar, ó Deus, eu errei, eu fiz errado, e eu preciso da sua ajuda para melhorar. Deus não quer humilhar a gente, não quer pisar na gente com isso, jogar na nossa cara que a gente errou, nada disso. Deus só quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente tenha mais intimidade com Ele, para poder falar sobre tudo na nossa vida. E sim, Deus sabe de tudo, Ele sabe de todos os seus pecados, de tudo que você faz, mas Ele quer escutar de você, o que você tem para falar, o que você tem para confessar para Ele, porque Ele quer que você melhore. Bom, tem uma passagem de Salmos 32, do versículo 1 ao versículo 5, que fala muito bem sobre isso. Eu vou pegar aqui para a gente ler. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Por dia e noite tua mão foi pesada sobre mim, meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Junto com tudo isso, a palavra de Deus nos aconselha a termos unidade com os nossos irmãos em Cristo, né? Que a gente esteja unido em comunhão, para que a gente possa confessar os nossos pecados também uns aos outros. Claro, com pessoas próximas, né? Quando a gente mostra o nosso erro um para o outro, a gente está mostrando para essas pessoas que a gente está no mesmo barco, que a gente é igual perante a Deus, que a gente erra também, tanto quanto eles. Então, isso é muito importante, isso gera unidade, isso gera quebra de orgulho dentro da gente. Então, é algo assim que transforma também, que ajuda muito no processo de cura do pecado. Além disso, Deus pede que a gente ore uns pelos outros, que a gente interceda pela vida do outro.
Então, quando a gente ora, a gente estabelece um contato com Deus. A gente está conversando com Deus, pedindo algo, clamando por algo, né? E se a gente tiver fé, Deus ele vai responder a nossa oração. Ele vai responder o nosso clamor e vai nos ajudar, cumprindo com a vontade dele sobre as nossas vidas. Até vou ler aqui com vocês duas passagens que eu peguei, elas são bem curtinhas, Gálatas 6, do versículo 1 ao 2 e Tiago 5,16. Vamos lá, Gálatas 6. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejam tentados. Suportais os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. E agora eu vou ler Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Enfim, lute contra os seus pecados com o máximo de força que você puder. Entregue eles para Deus por meio da confissão, da oração, né? Converse com seus irmãos, pessoas que você confia, que você é próxima, sobre os seus pecados. E, cara, ore muito, porque esse é o principal. É o agir de Deus na sua vida que vai trazer a cura para você. Se você gostou dessa série aí de 2 capítulos, 2 partes, né, sobre o pecado, deixa o seu like, assiste o último vídeo, se inscreve no meu canal para você ficar ligado aí quando eu postar vídeos novos. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, se você quiser falar qualquer coisa aí pode falar. E enfim, manda para todo mundo, para que pessoas possam ser abençoadas, para que Deus possa falar com mais pessoas. E é isso. Um abraço, fica com Deus e é nóis!